Olá, meus irmãos, boa noite. É um prazer estarmos novamente aqui. Hoje pela manhã, nosso bispo fez nosso culto matinal. Nosso bispo hoje pela manhã nos trouxe uma palavra sobre a importância da igreja, sobre uma igreja que persevera, sobre uma igreja que se mantém em meio a todas as situações que nós estamos atravessando no Brasil hoje. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e dizer que os irmãos fazem falta. Estar nesse momento aqui agora falando com os irmãos através desse momento aqui, gravando, podendo chegar à sua casa, chegar ao seu lar através dessa mensagem, é um prazer, mas ao mesmo tempo para nós pastores é um momento de muita tristeza. Estamos abatidos, irmãos, com tudo isso. Estamos tristes, mas não destruídos. Estamos todos nós perplexos com tudo isso, mas não desanimados. Estamos, acima de tudo, confiantes de que o Senhor, a seu tempo, mostrará a razão por tudo isso que está acontecendo. E certamente a igreja não será a mesma depois de tudo isso. Eu, você, sua família, ninguém será igual depois que esse vento passar. Então eu quero agradecer a Deus pela internet, pelos meios que a gente tem hoje de chegar, pelo modo como a gente pode chegar à sua casa e transmitir a palavra do Senhor. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz. Essa paz que hoje o mundo não consegue entender, mas que hoje procura de alguma forma, através de um olhar muito diferenciado a nós, procurar a razão de que nós temos essa paz, o porquê nós temos essa paz. Então hoje você faz falta aqui, você faz falta, mas você é muito importante para nós. Trago um abraço da nossa liderança, do Bispo Rubem, os pastores Arlindo, Luiz Carlos, pastor Robson, pastor Sérgio. E hoje eu quero, junto com os irmãos, compartilhar de uma palavra bíblica, de um texto bíblico. Me perdoe esse aparato aqui, acabei de fazer uma pequena cirurgia no ombro, mas eu quero com isso deixar uma palavra com os irmãos nessa noite, uma reflexão bíblica para esse culto nosso das 18 horas, que você é muito bem-vindo. E compartilhe esse vídeo, compartilhe essas chamadas. Nós teremos ao longo da semana várias chamadas do nosso bispo, várias mensagens que ele está transmitindo de encorajamento. Ao longo de toda essa semana, convide a quem você puder para estar participando conosco dessas mensagens, ouvindo, orando conosco. Convide os seus familiares, amigos. Talvez seja a oportunidade de usarmos este meio para que a gente possa atrair o máximo de pessoas para que possam ouvir a palavra do Senhor. E hoje, irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto muito bem conhecido, pregado inúmeras vezes por nós aqui na igreja, e talvez você já esteja muito familiarizado com este texto, que é um texto de Jó, capítulo 2. Eu quero ler 3 versículos com os irmãos aí na sua casa, se você puder. Pegue a sua Bíblia agora. Esse é o momento em que você está em casa. Aliás, nosso incentivo é: fique em casa, permaneça em casa. Nossa mensagem hoje é esta: fique em casa e aproveite esse momento para orar em família, ler a palavra de Deus, tirar um momento de comunhão com o Pai, tirar um momento para que você possa refletir sobre a vida. E talvez esse momento vai ser, talvez não, certamente, vai ser um dos melhores momentos da sua vida. Talvez isso vai marcar um novo tempo em toda a sua casa, em toda a sua família. Então pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos esse versículo, esse capítulo 2, versículos 8, 9 e 10 do livro de Jó. E diz o texto sagrado: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele harpasse. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Ainda conservas a tua fé? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele, irmãos, respondeu como um bom crente: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E em tudo isso, diz as Escrituras Sagradas, Jó com seus lábios não pecou contra o Senhor. Meus irmãos, eu não sei
Se para todos, certamente não. Mas penso que este está sendo o maior desafio que esta geração está enfrentando no que diz respeito à sua fé. Talvez não para todos, porque alguns já viveram tempos de crise. Talvez alguns um pouco mais vividos, mais antigos, mais experientes do que nós, já viveram tempos difíceis. Alguns já enfrentaram aí um tempo em que, para se comprar 1 quilo de feijão, conta-se a história de que eram filas para comprar 1 quilo de açúcar. Mas para essa geração, mas para nossa geração, nosso tempo, este é o nosso maior desafio no que diz respeito à nossa fé, a fé em Cristo. Muito se fala, ou muitos se falam de que a igreja enfrentou ao longo da sua história muitos desafios. É fato. Se nós lermos as narrativas bíblicas do livro de Atos, nós vamos ver a igreja sendo perseguida, os santos apóstolos, homens de Deus, presos, alguns deles mortos a fio de espada, como Tiago. E por que não dizer da fome que devastou boa parte das pessoas na terra, onde Ágabo previu isso e a igreja naquele tempo se reuniu para ajudar os irmãos que mais precisavam da Judéia. Então a igreja ao longo do tempo enfrentou, e nós temos consciência disso, mas muito se fala disso, mas quando se trata dos dias de hoje, nos dias ou nos últimos 2 anos que a gente tem enfrentado aqui no Brasil, nós aqui brasileiros, povo de Deus, nós ao longo desses 2 ou 3 anos viemos recebendo inúmeras informações, notícias, que de certa forma produziu em mim, que sou pai, que sou esposo, que sou filho, produziu talvez em você aí, meu amigo, minha amiga, talvez tenha produzido em você algum tipo de preocupação, algum tipo de medo, um sentimento que é normal ao ser humano, talvez um pouco de medo, um pouco de preocupação. Ouvimos falar de um possível surto de febre amarela alguns anos atrás que deixou as pessoas apavoradas. As pessoas abandonaram os parques onde se reuniam para sentar com seus filhos. As pessoas não mais saíam de casa com medo de talvez pegarem aí a febre amarela, serem contaminados com isso, contaminarem seus filhos. Alguns tiveram até atitudes radicais de matarem os animais que acharam que eles eram os portadores desse problema. Nós tivemos há pouco tempo, e ainda estamos enfrentando isso aqui no Brasil, de um surto de sarampo, algo que já tinha sido extinguido há muito tempo, já tinha sido disseminado há muito tempo, só que agora pais, mães preocupadas, estão levando seus filhos para tomar a 2ª dose do sarampo, e até os adultos. Nós, talvez, da nossa geração, estamos vendo aí, agora, atualmente, há poucas semanas atrás, o Brasil, o Rio de Janeiro enfrentando uma crise hídrica. Nós estávamos aí na possibilidade de não termos uma água potável. Nós estávamos aí bebendo água contaminada. Então, todas essas crises, tudo isso que a gente acabou de falar, que eu acabei de falar para os irmãos, é algo que a nossa geração está enfrentando. Porém, irmãos, nada disso pode ser comparado com o atual momento em que estamos vivendo nesse mundo hoje. O mundo parou, irmãos. O mundo está parado. Não é uma crise hídrica que se concentra em um estado, em um país. Não é uma crise, um surto de sarampo que está localizado talvez numa região mais pobre ou talvez numa região mais rica. Não, o mundo está parado. O mundo parou em relação diante deste problema que estamos vivendo agora. O mundo está parado. As pessoas estão apavoradas. As pessoas estão com medo. A mesma preocupação que nós temos aqui no Brasil é a mesma preocupação que as pessoas estão enfrentando talvez na Itália, talvez nos Estados Unidos, em outros países aí, mas o mundo está parado. Nada do que nós estamos vivendo agora, ou nada do que enfrentamos anteriormente se compara ao que nós estamos enfrentando agora. É por isso que eu penso que esse é o maior desafio para nós cristãos, irmãos, no nosso tempo e para a nossa geração. Esse é o maior desafio que nós estamos enfrentando. Não é um simples surto que uma vacina talvez possa resolver. Nós estamos diante talvez de algo
que está trazendo dor e tristeza a inúmeras famílias, a muitas famílias. Portanto, irmãos, isso é o nosso maior desafio. E a narrativa bíblica que a gente acabou de mencionar aqui, de ler, traz à luz a realidade que nós estamos enfrentando hoje. A narrativa que todos bem conhecem nos mostra um homem, um pai, um esposo, que tinha suas propriedades, que tinha uma certa posição financeira, e que em dado momento ele recebe a notícia de que parte daquilo que tinha, bens, gados, servos, servas, havia sido dizimado por saqueadores, por fogo, por homens que mataram seus servos, por homens que roubaram seus animais. Mas talvez Jó tenha recebido essas inúmeras notícias que certamente tenham deixado ele extremamente triste, irmãos. Eu sei que como pai, você, quando recebe a notícia que seu filho tem uma enfermidade, você não sai soltando fogos, você não fica feliz, você se preocupa. Nós como pais, nos preocupamos com detalhes tão pequenos às vezes que a gente transforma eles num grande gigante, porque nós temos o amor pelos nossos filhos. Quando Jó recebe as notícias de que perdeu patrimônio, de que perdeu muitas coisas, ele fica triste, sim, mas o duro golpe que ele recebe, que talvez pudesse derrubá-lo, foi que ele recebe a notícia da morte dos seus 10 filhos. Com isso, irmãos, aqui nós temos uma lição que Jó nos deixa. Talvez esse duro golpe que faz com que este homem talvez pudesse ali ser derrubado, pudesse ser derrubado e destruído, esse homem talvez nos deu ali, pudesse nos dar um exemplo de que era melhor morrer, era melhor de fato receber aquela palavra de sua esposa e deixar tudo de lado e abandonar de fato o Senhor. Mas ele, irmãos, nos deixou uma lição de como entender o atual momento vivido por todos nós nesse mundo. Como este homem nos ensina uma lição, nos faz compreender o atual momento vivido por todos nós através da soberania de Deus. Uma das coisas que eu quero deixar hoje para os irmãos: creia que Deus está no controle de tudo. Novamente eu te digo, meu irmão, Deus não se deixa abalar com as notícias que este mundo tem propagado. Deus não se deixa abalar com a pandemia que assola a humanidade. Não é um país, irmãos. O mundo está parado. O mundo está em alerta. As pessoas estão dentro de suas casas, de certa forma, tanto quanto apavoradas. Mas, à luz do que nós estamos aqui vendo, à luz daquilo que para nós é a nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus, que é alimento para o povo de Deus, que faz com que um crente no momento desse, quando os rios transbordam, quando os ventos sopram e a casa não cai, está aqui, é firmar-se na palavra de Deus. Esse é o segredo para que todos nós, homens e mulheres de Deus, pais, servos do Senhor, mantenhamos-nos de pé diante de todas essas situações que nós estamos vendo. E Jó nos deixa esta lição de como entender isso à luz da soberania de Deus, e ele é muito claro quando ele recebe a notícia, e ele diz o texto no versículo 20 do capítulo 1, então Jó se levantou. Queridos irmãos, uma das primeiras coisas que eu quero lhe encorajar a fazer, nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que se nós se deixarmos dominar pelas mensagens de medo, nós vamos nos prostrar e cair em depressão. Nós vamos nos prostrar e ceder à pressão, talvez, que o inimigo deseja muito que o povo de Deus caia. Mas Jó nos deu um exemplo que ele se levanta. Irmão, levante-se onde você está. Levante a sua cabeça. Levante os seus olhos para o alto e veja o Deus em quem nós servimos. Minha palavra nesta noite é de encorajamento ao povo de Deus. A você, meu amado irmão, que me dá a oportunidade de vir aqui aos cultos à noite, de ouvir a mensagem através da minha vida, no qual eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família,
Eu quero encorajar você que talvez não esteja vindo aos cultos, não venha aos cultos, mas frequenta outros cultos, talvez nem cristão está nos assistindo agora pela primeira vez. Eu quero lhe encorajar nesta noite, levante-se, porque você tem um Deus que é todo-poderoso. Nós temos um Deus que é todo-poderoso, e ao longo da história nos deixou exemplos, marcas de que Ele é Senhor. Ele cuidou do seu povo, Ele cuida do seu povo e continuará cuidando para todo sempre. Ele cuida de mim, Ele cuida dos nossos e continuará cuidando para todo sempre. Levante-se, meu irmão, porque Deus está no controle de todas as coisas. Levante-se. Mas outra coisa que Ele fez, Ele rasgou o seu manto, Ele rapou a sua cabeça, Ele adorou o Senhor. Irmãos, é momento da igreja mostrar-se como a verdadeira noiva de Cristo, aquela que adora enquanto aguarda o noivo chegando, aquela que não se prostra diante das más notícias, aquela que adora o Senhor independente das circunstâncias, independente daquilo que pode estar vindo sobre a sua vida ou não, meu irmão. Levante-se, adore o Senhor. A Bíblia diz isso, e disse Ele: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele me deu e Ele tomou de volta para si. E diz o texto sagrado: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Nessa noite eu quero deixar essa reflexão bíblica com os irmãos e encorajar você a levantar-se, a crer que Deus é soberano, a crer que Deus é Senhor. Estamos tristes, sim, por não termos o nosso culto, mas talvez isso seja a grande mudança para a igreja no contexto atual. Para você que talvez não estava dando tanto valor, meu irmão, para as nossas reuniões, para os cultos públicos, hoje eu tenho a certeza, e quero te fazer essa pergunta. Se te convidassem hoje para ir numa igreja adorar o Senhor, qual seria a sua reação? Qual seria a sua resposta? A minha seria: é lógico que eu quero, já estou lá. Eu me aprontava em tempo recorde, porque hoje eu sinto falta de estar aqui, irmãos. Eu sei que você também está aí na sua casa agora, talvez ao lado do seu esposo, ao lado dos seus filhos, alguns longe dos seus filhos, mas hoje eu tenho certeza que não era num shopping que você gostaria de estar. Não era da beira de uma praia tomando uma água de coco que você gostaria de estar. Você queria estar na congregação dos justos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E essa narrativa, irmãos, nos deixa algumas lições que eu quero finalizar com elas para a sua vida, que serviu muito para mim no dia de hoje. A primeira grande lição que nós temos dessa narrativa bíblica que fala deste homem que passou por uma grande luta, é que tudo sucede, irmãos, igualmente a todos. Tudo sucede igualmente a todos. O homem pode ter comprado o carro mais caro do Brasil. O homem pode ter comprado o carro mais potente do Brasil. Ele está parado dentro de uma garagem hoje, porque ele não pode sair, porque deu toque de recolher e pediu para que as pessoas pudessem fazer um recolhimento social. Você pode ter comprado a sua melhor bolsa. Você vai usar agora na sua sala? Não adianta, irmãos. Tudo sucede igualmente a todos. Eclesiastes 9:2 diz exatamente isso. Não só ao puro, mas ao impuro. Não ao bom, mas ao perverso. Tudo sucede igualmente a todos. A primeira coisa que eu entendo é isso. Sucede a um homem bom como foi Jó, mas sucede a pessoas que talvez estejam vivendo uma vida torta, uma vida longe dos preceitos e da vontade do Senhor. Mas a segunda grande lição que eu tiro dessa narrativa bíblica, irmãos, é que a fé de um cristão fiel sempre será desafiada. A nossa fé sempre será desafiada para que ela se torne mais confiável, para que ela se torne uma fé mais madura. Nós estamos vivendo um tempo onde pessoas estão brincando. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas
estão talvez vivendo um contexto de cristianismo muito longe da realidade das Escrituras, muito longe da realidade da fé que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Portanto, a fé de um cristão fiel sempre será desafiada. Jesus desafiou a fé dos seus discípulos. Jesus desafiou a fé de uns homens que andaram do seu lado porque ele não permitia que as pessoas o seguissem sem uma razão verdadeira, sem saberem exatamente o que consiste andar com Cristo. E andar com Cristo não é viver, irmão, sempre em bonança, mas às vezes nós vamos viver escassez. Nós vamos viver em momentos talvez de lágrimas, de lutas. Nossa fé sempre será desafiada, nossa fé sempre será provada, nossa fé sempre será apurada no fogo das provações. Talvez você esteja aí agora pensando: pastor, mas por que isso sucede a todos igualmente? Porque Deus não distinguiu talvez os homens maus dos homens bons? Irmãos, tudo isso é para que se mostre que Deus ainda ama a todos e deu a Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por todos, para que todos entendam que só por meio de Jesus Cristo é que eles serão salvos e encontrarão a verdadeira paz que você tem, que eu tenho. Eu estou com medo? Irmãos, eu estou diante de um público enorme. Eu estou diante de você entrando na sua casa. Eu estou, sobretudo, diante de Deus. Eu não tenho medo. Meu coração está em paz, porque eu tenho um Deus soberano que cuida de mim, que cuida dos meus filhos e me fez uma promessa que estaria conosco todos os dias, hoje, amanhã, até o fim dos séculos, irmãos. Eu não tenho medo, eu me preocupo. Eu me preocupo porque eu sou pai, eu sou esposo, e sei que a minha fé também está sendo podada, está sendo lapidada, a minha fé está sendo queimada no fogo. A terceira coisa que esse texto nos ensina é que precisamos estar preparados, queridos irmãos, ouça com atenção. Nós precisamos estar preparados para dar razão à esperança que temos em Cristo. É a maior oportunidade que nós, como igreja, temos de falar do amor de Jesus para as pessoas. Quando pedirem razão da esperança que nós temos, diga para as pessoas que é Jesus, que é o Filho de Deus. A terceira lição que eu tiro e que quero passar para os irmãos é essa: nós precisamos estar preparados para dar razão da esperança que nós temos em Jesus. E quarta e última lição que eu tiro desse texto, que é a pior das situações, irmãos. Talvez possa piorar. Eu não quero ser pessimista. Talvez ainda a gente não tenha chegado ao topo. Não sei se a gente vai chegar. Pode ser que Deus, com uma só palavra, mude tudo, da noite para o dia. Pode ser que a gente durma com esta realidade e acorde com outra realidade. Pode ser que a gente ainda durma com números de mortos, mas acorde com Deus erradicando completamente este mal deste país e do mundo. Mas a pior das situações, por mais que se agrave, é sempre uma oportunidade de glorificar a Deus. Glorifique ao Senhor, exalte a Ele, que dos seus lábios não saia murmuração, que dos seus lábios não saiam palavras que venham dizer: por que Deus? Para quê? Por que conosco? Por que com o seu povo? Mas que saiam palavras que venham engrandecer ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele é soberano, Ele é Senhor e Ele tem todo cuidado e domínio sobre a igreja e sobre a sua vida. Que Deus te abençoe com todas as bênçãos dele. Levante-se, adore ao Senhor, porque nós temos um Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, rica e abundantemente. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos na tua soberania. Nós queremos que nada ou tudo o que está acontecendo mundo afora, todos os dados que são reais, Senhor, creio, nada disso ou tudo isso, Senhor, abala o trono da tua soberania.
Basta uma palavra sua e os montes serão transportados para o seio dos mares. Mas o meu pedido nesta noite é para com aquele, Senhor, que talvez esteja aí em sua casa, talvez esteja aí sentado no sofá, de frente aí este smartphone, de frente aí esta tela de computador, chorando, preocupado, esse pai de família que talvez não tenha certeza do seu emprego, se vai ter o pão de cada dia na sua mesa, não sei, Senhor, talvez esta mãe preocupada com seus filhos, o que será dessa geração, eu oro por esses, para que o Senhor acrescente fé e paz aos corações, e que o Senhor mostre de alguma forma, Senhor, das maneiras como o Senhor pode e quer fazer, que o Senhor está cuidando deste povo que se chama pelo seu nome. Obrigado, Senhor, e abençoa o teu povo espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, rica e abundantemente.